Boa noite, amigos. Espero que todos estejam bem. Vamos elevando o nosso pensamento a fim de atrairmos para a nossa reunião espíritos de luz elevados que nos intuirão sobre o nosso tema. Falaremos hoje do capítulo 7 do Evangelho segundo o Espiritismo, que tem por título Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Falaremos do item O que se deve entender por pobre de espírito. Quem pronunciou essa maravilhosa estrofe de sabedoria foi o maior dos humildes que encarnou no nosso planeta, Jesus Cristo. A incredulidade sempre se divertiu com essa máxima. Os que não acreditavam em nada, só na matéria, como com muitas outras coisas que eles não podiam compreender. Os sábios orgulhosos julgam pobres de espírito e de pouca inteligência os pobres coitados, pois ainda não atingiram a plenitude das palavras do Mestre e com um sorriso irônico chamam de pouca cultura pobres de espírito. Sabem, o verdadeiro sábio é aquele que aprende sempre e não condenaria e nem criticaria os que não tiveram oportunidade de estudar. Quando encontramos o Evangelho e fazemos dele um amigo que deveríamos consultar sempre nas horas de dúvida, ele brilhará diante dos nossos olhos como uma luz na escuridão. Por pobres de espírito, entretanto, Jesus não entendia os tolos, mas os humildes, dizendo que o reino do céu é destes e não dos orgulhosos. Vamos tentar explicar melhor. Os homens cultos e inteligentes, segundo a opinião do mundo material, faziam geralmente tão elevada opinião de si mesmos e de sua própria superioridade que consideravam as coisas divinas como indignas de sua atenção, sem a mínima curiosidade para elas. Com tão elevada opinião de si mesmos e de sua própria superioridade, eles não podiam elevar seu pensamento até Deus. Preocupados somente com eles mesmos, não podiam elevar seu pensamento a um ser superior. E essa tendência de considerarem superiores a tudo e a todos levava-os a negar que, sendo superiores, se rebaixariam em pensar numa divindade, pois se consideravam superiores a ela, convencidos que estavam de bem governar o mundo, considerando sua inteligência como uma medida de inteligência universal, julgando-se aptos a entender tudo, não admitindo aquilo que não podiam compreender, um mundo invisível e um poder extra-humano, pois seu orgulho se revoltava a alguém ou alguma coisa que não podiam sobrepor-se, pois o que os fariam descer do seu pedestal. Quando se pronunciavam sobre coisas deste assunto, seu julgamento era inapelável. E por isso só tinham sorrisos de desdém por tudo que não fosse visível e tangível. Acreditavam
tornam-se demasiadamente inteligentes e com muito conhecimento para acreditarem em coisas que, segundo eles, eram boas para os simples, considerando como pobres de espírito os que levavam o assunto a sério. Num trecho do Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec nos diz: digam o que disserem, façam o que quiserem, mas terão que entrar, como todos, no mundo invisível que tanto ironizam, e então seus olhos se abrirão e reconhecerão o seu erro. Ao dizer que o reino dos céus é para os simples, Jesus ensina que ninguém seria admitido sem a simplicidade de coração e a humildade de espírito, e que os ignorantes que possuíam essas qualidades será preferido ao sábio, que acredita mais em si mesmo do que em Deus. Em todas as ocasiões, Jesus colocava sempre o humilde entre as virtudes que nos aproximam de Deus e o orgulho entre os vícios que deles nos afastam. Possuindo uma alma pecadora, comprometida com seu passado, custa-nos compreender a grandeza de um espírito como de Jesus de Nazaré. Quando somos teimosos e a cultura nos é lei, da qual não podemos fugir, procuramos a verdade, mesmo considerando-a absurda. Mergulhamos em um estudo sério para descobrir a sua essência. Quantos das célebres culturas se curvaram diante da verdade espírita de Jesus? Um consolador presente na terra, fazendo com que as parábolas de Jesus voltassem a soar em nossos ouvidos, não longínquas, mas sempre recitadas dentro de uma pesquisa séria, ajudada pelos amigos que vivem em planos mais altos. Só assim, despojados do orgulho, podemos dar o devido valor às palavras de Jesus, principalmente a que diz os pobres de espírito. O sábio de Nazaré provou isso imolado em uma cruz infamante. Ele confiava no Pai e em todos nós. O mestre oferecendo aos aprendizes, não de nós, teses difíceis de serem assimiladas, mas mostrando a cada um de nós que vem a ser os pobres de espíritos. Ele mostrou isso caindo e levantando, olhando a turba enfurecida. Ele não se preocupava em receber elogios. Sabia que o único aplauso que enobrece o homem é o de sua consciência, e esta o aplaudia por sentir nele um coração rico de amor. Ser chamado pobre de espírito é dádiva muito grande. Eles são os escolhidos de Deus, vivem na terra sem a ela pertencer. As riquezas, as posições, nada os fazem ricos no orgulho. Quando os orgulhosos saírem da matéria, elevando-se em espírito, sentirão a beleza que vem a ser pobre de espírito, mas rico de amor e sabedoria. Jesus olhou todos os seus discípulos um por um
levantou uma criança nos braços, dando-nos os ensinamentos de que se não nos fizermos criança de Deus, não galgaremos os céus, pois a criança é pura, submissa, franca e humilde. Por isso é tomada como símbolo da pureza, alertando-nos para os perigos do orgulho. Se nós desejamos os primeiros lugares, pois é porque ainda não os merecemos, pois nós estamos aqui para servir. E os que aqui estão para servir não têm tempo para receber aplausos e honrarias. Os primeiros lugares, às vezes, são tão martirizantes que nos dificultam a conquista dos céus. Para que tenhamos esse merecimento, precisamos alcançar a perfeição, travando uma luta muito séria contra o nosso orgulho, enfim, contra os nossos defeitos. Só a perfeição dá ao espírito o direito de elevar-se. Enraizados ao orgulho, à maledicência, à cólera, estaremos sempre muito longe de galgar as posições privilegiadas de paz que a terra não nos dará. Nós é que teremos de nela conquistar o caminho mais fácil para entrar no reino dos céus. Sejamos as crianças espirituais que Jesus carinhosamente afagou em seu colo, nada desejando além de viver livres e felizes. Sejamos conscientes de nossas capacidades, não desejando conquistar os primeiros lugares. No caminho do Cristo, devemos andar lado a lado com Ele, nem à frente nem atrás. Aqueles que desejarem se destacar, como fazem os atletas em competição, ficarão sozinhos. A jornada evangélica só será percorrida se unidos ficarmos uns aos outros. Meus amigos, este assunto é tão vasto, é tão apaixonante e nós vamos ter muitas oportunidades de voltar até ele. Nós vamos ter muitas oportunidades de esclarecer melhor tantos pontos que ainda não nos é permitido. Durante essa nossa explanação do Evangelho, aparecerão muitas oportunidades e nós voltaremos a falar nesse assunto muitas vezes com vocês. Procuraremos elucidar a nós mesmos, porque é difícil a gente compreender a grandeza de um espírito como Jesus de Nazaré. Muito difícil dentro da nossa ignorância ainda, podemos dizer assim, porque por mais que hoje já tenhamos tantos esclarecimentos com o aparecimento do Espírito da Verdade, eles nos deram um aperitivo, eles nos deram uma chance de nós crescermos, eles nos deram a maior oportunidade, que foi a de reencarnar. Jesus nos dando o Evangelho, os amigos espirituais nunca nos abandonando, em hipótese alguma. Sempre, cada vez mais, nos fortificando, nos dando exemplos de simplicidade,
exemplos de amor, exemplos de caridade. Quantas pessoas reencarnaram, quantas pessoas viveram e vivem do nosso lado, sendo simples, amorosos, dando-nos exemplos, intuídos por Deus, provavelmente, por amigos espirituais, para que a gente consiga discernir, para que a gente consiga ver o caminho, o verdadeiro caminho que o Pai tem para nos conceder. E lá nós vamos chegar com toda certeza. O caminho é lento, é penoso, mas nós chegaremos até ele. Como o exemplo que Jesus nos deu. Como todos aqueles que tiveram oportunidade, que nós tivemos oportunidade de conhecer aqui, encarnados conosco, reencarnados aqui. Tivemos até a oportunidade de termos aqui, dentro da nossa casa, a casa do Dr. Antônio, recebidas por ele, com muito amor e carinho. Três, não foi uma, foram três amigas. Elas se consideravam sempre inferiores a nós, simples, ignorantes, como elas falavam, nos deram tantas lições. E a nossa dirigente da Casa dos Tarefeiros deu-lhes um nome, as Três Marias. Haveremos de ter oportunidade, provavelmente, num futuro próximo, de falar um pouquinho delas. Essa grande oportunidade que Jesus carinhosamente, com muito amor, nos deu de conhecer a simplicidade e o amor dentro deste mundo tão complicado em que nós estamos. Porque nós teremos que sair dele mais esclarecidos, mais evoluídos, que a evolução é infinita e nós continuaremos. Então, amigos, vamos encerrando esse evangelho por aqui. Vocês vejam como o tema é apaixonante, aparecem exemplos e mais exemplos, e nós gostaríamos de ficar falando muito, mas nós vamos falar ainda sobre isso tudo. Então, nós vamos agora fazer as nossas vibrações para todos aqueles que nesse momento estão tendo a oportunidade de serem privilegiados pelo nosso Pai Maior com o mesmo problema. O mundo inteiro, o planeta inteiro, cada um resolverá, cada um sairá desse problema de acordo com a sua evolução. E eles aí, nos dando força, nos ajudando, para que a gente nunca fracasse na missão que nós nos comprometemos a exercer. E assim nós vamos ficando por aqui, agradecendo a todos vocês que nos ouviram até este momento, solicitando ao nosso Pai, de todo amor e bondade, que Ele nos acompanhe, pois quando nós adormecermos, eles estarão mais perto de nós, quando nós nos desprendermos temporariamente do nosso corpo. Nós iremos até eles aprender um pouco mais, nos desenvolvermos um pouco mais, com aqueles ensinos que só o plano maior tem, para podermos aplicá-lo
quando acordarmos amanhã. Boa noite, então, meus amigos. Fiquem todos com Deus. Que Jesus nos abençoe a todos. Até a próxima oportunidade, se me for dada, para fazer outro evangelho. Um beijo a todos.